Eu vou te ensinar a linguagem corporal dos ricos. E eu já quero que você entenda uma coisa. O rico aprende essa linguagem antes de ficar rico. Anota isso. O mundo não te dá o que você quer. Ele te dá o que você é. E nesse vídeo eu vou te mostrar 7 leis da linguagem corporal da riqueza. 7 comportamentos que aparecem repetidamente nos ricos. E eu coloquei essas leis em ordem de importância. Então fique até o final, porque as últimas são as mais impactantes. Lei 1. A riqueza não se protege. Existe uma diferença física entre o rico e o pobre. E não são as roupas, nem os sapatos, nem maquiagem. Observe alguém que vive na escassez. Os ombros se fecham, o pescoço avança para frente, o peito desaparece, o corpo tenta ocupar menos espaço. Essa é a postura de quem vive um estado físico de autoproteção, de quem acha que o mundo é uma ameaça. Deixa eu sair desse estado aqui, senão o vídeo não vai ficar bom. Vamos lá. Esse estado é o que eu chamo de efeito tatu-bola. Quando o tatu-bola se sente ameaçado, ele se fecha para se proteger. Ele protege as áreas vulneráveis do corpo. Os seres humanos que vivem em escassez fazem a mesma coisa. Biologicamente, esse comportamento faz sentido. Se existe perigo, proteger os órgãos vitais aumenta suas chances de sobrevivência. O problema é que os outros identificam isso como fraqueza. E pessoas que têm essa postura perdem oportunidades de emprego, de vendas, de ganhar dinheiro, de acumular riqueza. E além de comunicar fraqueza ao outro, existe algo ainda mais perigoso. Você está comunicando para si mesmo que não é capaz, que não merece ser rico, porque a postura diz para o cérebro o quanto ele deve acreditar em você. Faça agora essa postura de proteção. Feche os ombros, esconda o peito, se curve assim, ó, empurre o pescoço para frente, assim. Permaneça assim por alguns segundos. É quase impossível se sentir poderoso nessa posição. Você vai se sentir menor, vai se sentir acuado e até mesmo com medo. Não é verdade? Agora observe as pessoas que construíram riqueza. Quando você vê elas na TV, nas redes sociais, essas pessoas sempre estão numa postura de riqueza. Não porque estejam tentando parecer importantes, mas porque não estão tentando se proteger. E essa talvez seja a primeira grande lição da riqueza. A riqueza exige exposição corporal. Quem vende muito se expõe, quem lidera se expõe, quem negocia se expõe, quem empreende se expõe, quem assume responsabilidade se expõe. Você não constrói uma grande vida tentando se esconder, nem se diminuindo. Por isso, a primeira lei da linguagem corporal da riqueza é muito simples. A riqueza não se protege. Quem enriquece corre riscos e faz isso já na própria postura. Lei 2. A riqueza não transmite pressa. Já reparou que pessoas ricas raramente parecem apressadas? Porque a pressa não é um comportamento, a pressa é uma emoção. A pressa é ansiedade, é insegurança, é temor. E ela aparece no corpo, nos gestos, nas expressões. Observe alguém que vive na escassez. Essa pessoa anda rápido demais, senta rápido demais, levanta rápido demais, vira a cabeça rápido demais. Parece que existe um cronômetro invisível perseguindo essa pessoa o tempo inteiro. O corpo dela constantemente está correndo para algum lugar. E isso comunica uma mensagem perigosa. Eu não tenho tempo, eu não tenho opções, eu tô atrasado. Agora observe alguém que construiu riqueza. Existe uma desaceleração natural nos movimentos. Não entre em uma sala correndo. Não existem movimentos desesperados. E isso acontece porque o cérebro associa movimentos rápidos e movimentos bruscos a estados de alerta. Um animal em perigo se move rapidamente. Um ser humano escasso se move rapidamente. Um corpo que acredita estar sob ameaça acelera. Mas a riqueza exige exatamente o contrário. Riqueza exige calma. Quem transmite mais confiança? A pessoa que parece perseguida pelo tempo ou a pessoa que parece controlar o próprio ritmo? A riqueza não transmite pressa porque a pressa é filha da pobreza. Lei 3. A riqueza ocupa espaço. Anota isso. A postura de quem tem riqueza é a de quem ocupa espaço.
espaço. Existe algo que aparece repetidamente em pessoas ricas. Elas ocupam espaço com o corpo. Eu vou explicar. Veja essa poltrona aqui, onde estou sentado. As pessoas escassas sentam assim, elas vão na pontinha da poltrona, elas não ocupam a poltrona. Elas se encolhem na poltrona, elas tendem a usar o menor espaço possível da poltrona. É como se estivessem pedindo desculpa para existir, é como se elas não deveriam estar ali. Agora observe alguém que transmite riqueza. Eu não tô falando de arrogância, não tô falando de postura exagerada. Eu tô falando de demonstrar conforto. A pessoa ocupa o espaço que lhe pertence. Então é uma pessoa que quando senta, senta por inteiro. Quando fica em pé, distribui o peso do corpo de forma equilibrada. Os braços não ficam grudados no tronco, as pernas não permanecem fechadas e coladas. Existe uma expansão natural. E isso acontece porque o corpo sempre revela aquilo que a mente acredita sobre si mesmo. Quem se sente pequeno, tenta parecer pequeno. Quem se sente inadequado, tenta parecer inadequado. Quem acredita que não pertence ao ambiente começa a se encolher, a encolher o próprio corpo para chamar menos atenção. Mas existe um problema. O mundo interpreta isso como falta de confiança. O ser humano associa a expansão a poder e a contração a fragilidade. Por isso, riqueza começa pela presença. Os próximos grandes ricos serão aqueles com presença. E presença nada mais é do que ocupar espaço. Lei 4. A riqueza permanece relaxada sob pressão. Quanto mais você demonstra tensão corporal, menos valioso você parece. Pessoas que parecem rígidas, com punhos cerrados, mandíbulas travadas, o pescoço afundado entre os ombros, demonstra escassez, porque uma das coisas que mais trazem tensão é falta de dinheiro. Por isso que pessoas ricas quase sempre aparentam estar com o corpo relaxado. Estar com o corpo relaxado é sinal de prosperidade, porque é um corpo que não demonstra estar sob pressão constante. E olha isso, é contraditório, mas riqueza raramente é construída em ambiente sem pressão. Tem sempre pressão. Quem empreende vive sob pressão. Quem lidera vive sob pressão. Quem vende vive sob pressão. Quem negocia vive sob pressão. Mas pessoas bem-sucedidas permanecem fisicamente relaxadas enquanto estão sob pressão. O rosto continua tranquilo, os ombros no lugar, as mãos continuam sob controle, não assim, mas soltas. O corpo não entra em pânico. Quem perde o controle do próprio corpo sob pressão dificilmente vai conseguir controlar algo como uma conta bancária gorda. Controle o seu corpo e enriqueça. Lei 5. A riqueza não demonstra inquietação. Eu vou dizer algo forte, mas que é a pura verdade. A linguagem corporal do ansioso é a linguagem da pobreza. E a maioria das pessoas faz isso sem perceber. E essa linguagem surge especialmente nos braços, nas mãos, nas pernas e nos pés. Eu vou explicar. Observe alguém nervoso durante uma reunião, um encontro ou em uma negociação importante. A pessoa esfrega as mãos. Ela fica assim, ó. Ela fica mexendo no relógio, na aliança. Ela balança as pernas sem parar, fica aquela tremedeira, sabe? Ela fica girando os pés pra lá e pra cá. Parece que existe uma energia sobrando no corpo e ela precisa escapar pra algum lugar. A inquietação é um vazamento físico de tensão emocional. O corpo está tentando descarregar a ansiedade através do movimento. O problema é que as outras pessoas enxergam isso como alguém que transmite necessidade e escassez. Porque quem não controla o corpo parece não controlar a própria vida. Agora observe pessoas que construíram riqueza. Empresários, investidores, grandes negociadores, líderes. Existe uma característica que aparece repetidamente. Eles são estáveis nos próprios movimentos. As mãos permanecem quietas, as pernas não parecem possuir vida própria, o corpo não está constantemente procurando algo para fazer. Existe uma sensação de controle e isso transmite uma mensagem muito poderosa. Eu estou no controle, eu estou confortável comigo. Porque pessoas bem-sucedidas não precisam descarregar a ansiedade o tempo inteiro. Elas conseguem permanecer imóveis, conseguem ouvir sem se mexer, conseguem sustentar uma conversa sem transformar o próprio corpo em uma máquina de movimentos involuntários. E isso gera uma percepção imediata de autoridade.
Anota isso. As pessoas procuram sinais de estabilidade, procuram sinais de que você está no controle, e a inquietação comunica exatamente o contrário. A linguagem corporal da riqueza é simples. A riqueza não demonstra inquietação, ela demonstra autocontrole. Lei 6. A riqueza não é submissa. Existe uma postura que destrói suas chances de ter riqueza, porque é uma postura que destrói as suas oportunidades, e é a postura da submissão. Observe alguém que passou a vida inteira tentando agradar, cabeça baixa constantemente, olhar no chão ali, procurando nada, ombros que se fecham, pessoas que pedem desculpas por tudo, pede desculpas por fazer uma pergunta, pede desculpa por discordar, vivem dando sorriso de submissão, aquele sorriso que aparece quando a pessoa está desconfortável, quando é interrompida, quando é criticada, quando alguém ultrapassa um limite. Ela sorri não porque está feliz, mas porque está tentando evitar conflito, está tentando mostrar que não representa uma ameaça. O problema é que o mundo interpreta isso de uma forma muito diferente, porque submissão excessiva não transmite gentileza, transmite fraqueza, e riqueza exige exatamente o oposto. Quem acumula patrimônio precisa negociar, precisa cobrar, precisa dizer não, precisa sustentar posições impopulares, precisa defender ideias, precisa lidar com pessoas difíceis, e nada disso é compatível com uma postura corporal que vive pedindo permissão para existir. Pessoas que construíram riqueza não necessariamente falam mais alto, não necessariamente são agressivas, mas existe algo que elas não fazem, elas não se diminuem. A cabeça permanece erguida, o olhar permanece na altura dos olhos, o corpo não pede desculpas por estar presente. Presta atenção, existe uma diferença enorme entre educação e submissão. Educação é respeito, submissão é medo, e muitas pessoas confundem uma coisa com a outra durante a vida inteira. Elas acreditam que estão sendo educadas, quando na verdade estão ensinando os outros a não levar elas a sério. Quem passa a vida inteira tentando não incomodar, acaba impedindo que o mundo perceba seu verdadeiro valor, e riqueza raramente encontra quem vive escondendo a própria força. Lei 7. A riqueza se move como um vencedor. Existe uma postura corporal que aparece em praticamente todas as culturas do mundo quando um ser humano vence. Não importa se a gente está falando de um jogador que acabou de marcar um gol, de um atleta que cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, de um índio que ganhou alguma competição, de alguém no meio da África que ganhou alguma coisa. Não importa a cultura, o corpo faz sempre o mesmo gesto, os braços se abrem, o peito se expande, o queixo se levanta, a coluna se alonga, o corpo inteiro cresce. Repara quando alguém faz o gol. Essa é a postura de vencedor. E o mais interessante é que ninguém ensina isso. Ninguém diz ao atleta o que fazer naquele momento. A postura da vitória é uma postura natural, ela está programada dentro de nós, e é a postura da riqueza. Pessoas bem-sucedidas estão constantemente transmitindo essa postura. Eu não estou falando para você andar todo o tempo de braços abertos assim, não é isso. O que eu estou falando é que essas pessoas gesticulam com os braços abertos. Elas sentem uma poltrona e, em vez de se encolher, olha o que elas fazem, ó. Elas põem os braços aqui, ó, na poltrona, e ficam totalmente confortáveis, expandidas. Isso é uma postura de vencedor. Isso é uma postura de derrotado, porque ao abrir os braços, naturalmente você cresce. Vamos fazer um exercício agora que você vai se surpreender. Ao abrir os braços, você vai sentir sua cabeça se levantando. Faça isso. Ó, olha isso. Eu não estou controlando a minha cabeça, mas ela sobe, tá vendo? Você cresce nessa postura. Você cresceu fazendo isso aí. Isso é postura de vitória, de domínio, de poder. E pessoas que carregam a vitória no próprio corpo tendem a enxergar mais oportunidades, assumir mais responsabilidades, inspirar mais confiança e tendem a ser muito mais ricas e prósperas. A postura da riqueza não é algo que o rico adota depois que ganhou dinheiro. É algo que ele adota para então ganhar dinheiro. Pense nisso.
E já tá mais do que na hora de você ler meu livro A Arte de Encantar Pessoas, especialmente se você é alguém que já viu alguns vídeos meus por aqui. O link do livro tá na descrição desse vídeo e eu vou deixar aqui também o link do livro escrito para você não esquecer. E tem mais vídeos meus aqui para você ver. Olha lá, tá aparecendo aqui. Então vai ver.